Olá pessoal, eu sou o Dione e na videoaula de hoje vou apresentar para vocês um pouco do conceito de ponteiros, uma ferramenta muito importante em estrutura de dados na linguagem C. Enfim, ponteiros são variáveis que armazenam uma referência a outra variável ou elemento de arranjo. Os valores armazenados pelos ponteiros são chamados endereços, pois são implementados usando o endereço de memória do elemento referenciado. Então a gente vai estar explicando isso daqui a pouco. Ponteiros. Ao lidar com ponteiros, temos então dois elementos a considerar: a variável original, a qual o ponteiro se refere, e a variável do ponteiro, que guarda o endereço da variável original. Então, toda vez que a gente vê ponteiros, ele sempre vai trabalhar sempre com esses dois elementos. Dizemos também que a variável original é apontada pelo ponteiro. Um ponteiro pode apontar para outro ponteiro. Então, por exemplo, depois a gente vai estar vendo isso mais a fundo, um ponteiro uma variável com ponteiro, se eu quiser apontar para algum outro ponteiro de algum outro lugar, de alguma outra variável, também a gente vai ver que isso é possível. Bom, vamos vendo aqui no exemplozinho aqui, uma representação da memória. Enfim, temos a variável letra, que é do tipo char. Então, temos aqui, está representada pela letra A aqui. A variável P, que é o apontador. Então, essa variável aqui, ela vai estar apontando para essa daqui. Depois a gente vai estar vendo isso no caso. E aqui dizemos que a P aponta para a letra, sendo possível ler e alterar o conteúdo da letra via P. Então, por exemplo, o que a gente está vendo aqui na variável letra é a A. Porém, o que está apontando para ela seria a variável P. Então, se eu quisesse ler, ou então se eu quisesse modificar o conteúdo que está apresentando aqui, bastava eu modificar o conteúdo que apresenta na variável P. Outra representação aqui, temos a variável ponteiro, PA, e a variável original. E temos aqui, dentro dessas variáveis, temos o endereço de cada uma, da variável ponteiro 1280 e da variável original 10. Então, enfim, essa variável do ponteiro, ela está apontando para a variável original. Aqui a gente definiu como 10, porém o endereço de memória dela é o mesmo que esse daqui, voltando aqui, de 1280. Então, com isso, a gente pode definir o quê? Que a variável do ponteiro, o valor que a gente tem nela, a gente definiu como 10 e que apresentou na variável original, que seria A. Beleza? Então tá. A declaração de ponteiros. Para declararmos um ponteiro, basta utilizar o operador asterisco antes do nome da variável. Exemplo, vou definir uma variável int asterisco p. Então, toda vez que eu estiver definindo esse asterisco aqui, quer dizer que eu estou chamando essa variável de um ponteiro. Então, pessoal, ponteiros são tipados, ou seja, devem ter seu tipo declarado e somente podem apontar para variáveis do mesmo tipo. Enfim, se eu tenho uma variável aqui do formato int, eu só vou poder apontar para a variável formato int. Se eu tiver uma variável formato int e quiser apontar para uma variável char, por exemplo, seria impossível. Ponteiros. Para trabalhar com os ponteiros, precisamos uma forma de declarar variáveis do tipo ponteiro, o operador para acessar valores através dos ponteiros. Lembrando que os operadores seria o e-comercial, que retorna o endereço de um elemento, como a gente já tem visto aí em linguagem C, e o operador asterisco, que acessa o valor de um elemento dado no seu endereço. Beleza, aqui outro exemplo também. Temos aqui int A é igual a 1, porém seu endereço de memória é igual, aí a gente tem aqui a posição 1000, a posição 1001, a posição 1002, a posição 1003. Aqui, no caso o ponteiro, ele já está definindo. A variável A, seria da int A, está aqui, está na posição 1000 e ela está aqui. Se eu quisesse apontar ele para essa variável para a posição 1002, ele também encaixaria nessa posição aqui,
de 1002, porém, se eu quisesse modificar o valor dela, só bastava eu modificar na primeira variável. E onde que a gente usa isso, pessoal? A gente geralmente usa isso em funções, para passar de parâmetro por referência, e alocação dinâmica. Não sei o tamanho que o vetor precisa ter, então não sei o tamanho que a string precisa ter e não sei o tamanho que a matriz precisa ter. Você não precisa saber nada disso para poder estar utilizando o ponteiro na alocação dinâmica. Beleza. Vamos ver aqui um exemplozinho na prática. Temos aqui um código já definido, que já utilizei. Temos aqui o void, troca. Temos aqui as suas variáveis. Vocês podem estar percebendo aqui que as variáveis eu já defini elas como inteiro, porém eu coloquei esse asterisco aqui. Esse asterisco, lembrando, como já vimos, representa que é um ponteiro, não é mesmo? Temos aqui int main, definir as variáveis reais aqui embaixo, x e y. Beleza, aqui printf, depois a gente vai estar vendo que vai estar pedindo para entrar com os valores. Depois ele vai apontar os valores originais e depois ele vai estar substituindo esses valores para os valores invertidos. E aqui, aqui que acontece a mágica, pessoal. É onde que tem toda a modificação do ponteiro. Vocês podem estar vendo aqui, int ponteiro A e int ponteiro B. Ele está recebendo o ponteiro essa soma aqui, ele vai pegar o valor que a gente definiu aqui, na hora que a gente coloca o valor para chamar as variáveis do ponteiro que a gente utilizou. E aqui, esse daí seria o códigozinho da inversão dele, int temp, temp é igual a ponteiro de A é igual a ponteiro de B é igual a temp. Tendo isso, a gente vai conseguir chegar nesse resultado aqui que seria os valores invertidos. Colocando isso na prática. Esperando compilar um pouquinho. Beleza. Aqui ele está pedindo para entrar com os valores para inversão. Eu vou definir o primeiro valor como 3 e o segundo valor como 7. Beleza. Essa partezinha aqui, valores originais. O x é igual a 3 e o y é igual a 7, como eu já defini aqui, como ele pediu para definir. Porém, aqui ele já deu valores invertidos. O x é igual a 7 e o y é igual a 3. Só que olhando aqui, pessoal, no código, como é que ele pegou esses valores invertidos? Como é que ele saberia qual que era o valor exato para ele poder inverter? Graças a esse esquema de ponteiro aqui. Ele, no caso, o int apontou para A, o int apontou para B, graças ao ponteiro aqui. Então, o valor que a gente definiu aqui, no caso, seria o valor da substituição do código que a gente usou aqui embaixo. Como a gente pode estar vendo aqui. Beleza. Vou estar executando novamente aqui. Então está pedindo para entrar com os valores da inversão novamente. Eu vou entrar dessa vez com o valor 1 da variável x e para a variável y eu vou entrar com o valor 5. Vou dar Enter. X igual a 1, y igual a 5. Essa parte desse códigozinho aqui, que ele pegou, essa daqui mais precisamente, ele pegou, vai estar nessa parte aqui, valores invertidos, 5 igual a 1. Esse daqui, pessoal, foi uma explicação bem simples sobre como funciona o ponteiro. A gente vai ver que vai ter códigos com essa utilização muito mais complexa, o que deixa o código mais, vamos dizer assim, mais sofisticado. Mas o que eu queria mostrar para vocês era só esse ideal de reaproveitamento de código e como o ponteiro funciona nele. Beleza? Pessoal, agradeço a compreensão de vocês e até a próxima videoaula. Até mais.